Homem foi baleado ontem à noite em Rio Claro. Atirador disparou 15 vezes, 8 acertaram a vítima. Agências da Caixa Federal ficaram lotadas com liberação de novo lote de saques do FGTS. Má notícia para quem utilizava o sinal de Wi-Fi no centro da cidade ou em alguns bairros do município de Rio Claro. O sinal foi cortado depois do fim do contrato com a empresa que fazia a manutenção do serviço. No estúdio, uma avaliação sobre a mudança nas diretrizes do ensino fundamental. Centenas de fiéis foram às ruas para a tradicional procissão do Domingo de Ramos. E celebrações abrem a Semana Santa. Rio Claro recebeu sábado a etapa do Paulista de Judô. E no futebol, Rio Claro leva gol no finalzinho e perde outra seguida. E Velo consegue virada histórica contra o Batatais. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. Um homem foi atingido por 8 disparos ontem à noite em Rio Claro. Ele está internado em estado grave e o atirador ainda não foi identificado. Segundo a polícia, a vítima estava dentro do carro em frente à casa da namorada quando um homem desceu de um carro preto e atirou 15 vezes e depois fugiu. Ferido, ele foi levado por populares para a UPA do Cervezão e depois seguiu para o atendimento mais especializado. O crime aconteceu na Avenida M17 com a Rua M20. A arma usada, segundo o registro da Guarda Municipal, pelo atirador, foi uma pistola 380. O homem atingido tem passagens por roubo e formação de quadrilha. O caso foi registrado pela Guarda Civil Municipal e será investigado pela Polícia Civil. Agora, atenção você, consumidor, cliente de TV por assinatura. Os bandidos encontraram algum macete novo para tentar assaltar residências, aproveitando dessa transição entre TV analógica e o processo da TV digital. Imagine você ter toda uma assessoria para melhorar o sinal da sua televisão ou internet sem sequer ter o trabalho de solicitar? E é aí que mora o perigo. A cada tempo, os bandidos usam uma técnica para praticar os crimes. Neste caso, estariam se passando por funcionários de TVs a cabo. Ligam para as vítimas, agendam data e hora e, quando chegam na residência, anunciam o assalto. Em um áudio que tem circulado nas redes sociais, uma mulher que teria sido vítima faz o alerta. Foram 2 pessoas, 2 homens que vieram uniformizados, com todos os apetrechos da NET, bolsa da NET, controle remoto, formulários originais da NET, ou seja, não tinha como a gente desconfiar que eram bandidos e não funcionários da NET realmente. O secretário de Segurança Pública destaca 2 pontos. O primeiro é saber se o alerta é mesmo verdadeiro. Nem sempre as informações que são divulgadas nas redes sociais correspondem, são reais. Mas caso o cliente receba mesmo a ligação, é preciso sempre desconfiar e nunca passar informações. Entrar em contato com a empresa através dos telefones constantes nos boletos ou então através dos telefones constantes nas respectivas páginas também que nós verificamos na internet. Quando nós formos visitados por essas pessoas, nós indagarmos esses funcionários com o máximo de perguntas que vincule que aquela prestação de serviço realmente é para a nossa casa. Nós entramos em contato com a operadora NET, que esclarece que não tem registro do caso relatado aí na reportagem, mas está à disposição da cliente ou também das autoridades para contribuir no que for necessário. A empresa reitera que todas as visitas técnicas são previamente agendadas quando necessárias para instalação ou manutenção dos serviços e reforça que os clientes podem confirmar o agendamento, sempre confirmando. Não passa nervoso, liga lá, tenha certeza de que vai acontecer a visita. A central de relacionamento é o número 10621. Por falar em serviço, muita gente tem tentado acessar a internet gratuita no centro da cidade e não tem conseguido nos últimos dias. E tudo isso tem um motivo muito específico que só agora foi divulgado.
A placa até indica o serviço, porém ao tentar conectar a mensagem aparece logo de cara. Num mundo onde o celular está sempre ali ao alcance, a falta de internet pode ser um problema. O Jean sabe bem disso. Entre uma corrida e outra, estava acostumado a utilizar o aparelho para falar com a família. Mas sem o sinal de Wi-Fi, a situação complica. Tudo hoje em dia depende da internet, então com certeza seria muito bom. Já o João tomou um susto. Foi conectar, viu a mensagem de erro, aí já era. O sinal não está mais disponível na cidade. É ruim porque tem gente que não tem condição de ter internet, de colocar carta de celular. Daí estava usando internet gratuita, agora cortou, fica sem acesso à internet. O sinal de internet começou a ser liberado em 2015 no centro da cidade e bairros periféricos. O problema, de acordo com a atual administração, é que o contrato com a empresa que fazia a manutenção das antenas venceu em agosto do ano passado e não foi renovado, o que inviabiliza a continuidade do serviço. A Michele sente falta. Sem internet, parece até que o ônibus demora mais para chegar. Para uso, né? A pessoa às vezes precisa. Acho que sim, principalmente para as criançadas, na hora que para aqui, ó, que vai sair da escola, né? Acho que seria bom sim. Já era, tem que colocar carta de celular. Vai ser o jeito, vai ser você gastar um pouco mais. Então colocar vintão para ter o 3G, senão já era. É o jeito. Bom, a Prefeitura informou realmente que, por enquanto, por questões de orçamento, ainda não vai reativar o sistema, vai estudar a melhor forma e o melhor preço, algo que se encaixe dentro das possibilidades financeiras da Prefeitura. Você que está procurando emprego, o PAT começa a semana com bastante vaga disponível. Nós selecionamos 10 para vocês, confiram aqui. No PAT de Rio Claro há vagas para assistente de logística e transporte, auxiliar de enfermagem, churrasqueiro, consultor de vendas, gerente administrativo de lanchonete, instalador de som e acessórios de veículos, lavador de automóveis, operador de pá carregadeira, passadeira de peças confeccionadas, técnico de enfermagem. O PAT fica na Avenida 3, número 536, no centro. É preciso levar carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Olha, sábado muita gente aproveitou para um programa diferente, viu? O programa bom, sacar dinheiro, né? O saque do FGTS, segundo lote, para quem fez aniversário em abril. Olha, tinha fila e mais fila e mais fila nas agências da Caixa Federal. Essa é a segunda etapa para os saques de contas inativas do FGTS. Para essa nova fase, são mais 30 milhões de pessoas que poderão ter o dinheiro disponibilizado. Para sacar aqui no autoatendimento, basta ter o número do PIS e a senha para valores até R$ 1.500. Para valores até R$ 3.000, de R$ 1.500 a R$ 3.000, precisa ter o cartão do cidadão, o número do PIS e a senha, somente dentro da agência. Os pagamentos também são feitos nas casas lotéricas. Em Rio Claro, muitos aproveitaram o fim de semana para irem até as agências que abriram em horário especial para atender a demanda. A Renata veio consultar se tem o direito ao saque. Como eu sou funcionária pública, diz que como a gente passa para a PASEP, quem passa para a PASEP não tem direito ainda. Aí pediram para mim vir hoje, no sábado, para resolver isso. Eu tenho, de tempo que eu não era funcionária pública, mas por causa da prefeitura, a Caixa disse que eu não teria direito a receber. Como eu acabei de fazer minha casa, então é mobiliar a casa agora, né? De acordo com a Caixa, a região Sudeste liderou os saques no primeiro mês, representando 54,7%, movimentando mais de 5 bilhões de reais. E além dessa segunda etapa, o trabalhador terá outras 3 oportunidades para realizar os saques. Mas o que seria um alívio e um direito para o brasileiro se tornou uma verdadeira dor de cabeça para alguns. Deram baixo na carteira e aí eu vi uma oportunidade de estar recebendo. Quando eu fui até a Caixa, lá eu fui informada que eu não poderia receber esse dinheiro. Por quê? Porque a empresa não forneceu o código de afastamento. Eu tenho o dinheiro depositado, porém eu não posso receber, né? Então os meus planos mais uma vez foram por água abaixo. E além da dor de cabeça para correr atrás da documentação, a Ariane teve que refazer os planos
sobre como iria utilizar o dinheiro. Na realidade, como eu faço aniversário em novembro, eu iria receber esse dinheiro em junho, né, que é exatamente o aniversário da minha filha, que ela vai completar 18 anos. E aí a gente estava pensando em fazer uma viagem. Aqueles trabalhadores que, porventura, foram procurar o seu recurso e não encontraram, eles precisam vir até a agência da Caixa, trazendo carteira de trabalho, um documento que comprove esse vínculo empregatício, né? Ali o termo de rescisão, aquelas pessoas que se divorciaram, as mulheres que mudaram o nome, precisam trazer a averbação do divórcio para que a gente possa fazer a alteração cadastral, a correção e liberarmos o pagamento. Depois do intervalo, vamos falar das mudanças nas diretrizes do ensino fundamental e também mostrar como foi o Domingo de Ramos em uma parte da cidade. Muita gente saiu às ruas em procissão na data que marca o início da Semana Santa. Agora, 12h44, a gente já volta. Olha, a situação está mais ou menos calma no funcionalismo municipal. Em uma assembleia, servidores de sindicato decidiram aceitar a proposta de reajuste da prefeitura. A assembleia é uma das tantas. A negociação é extensa e recorrente e todo ano é assim. Trabalhadores têm que se mobilizar por seus direitos. A sensação que fica é esta. Abandonado, se sentindo abandonado. Eu não tenho respaldo alimentar, eu não tenho hora para almoçar, eu não tenho hora para jantar. Então fica meio complicado sem um apoio melhorzinho aí. A Silvia é funcionária pública há 7 anos e não está nem um pouco satisfeita com as condições de trabalho. Precisa de um pouquinho mais de atenção. Os plantonistas, como no caso meu, Santa Casa, hospitais, essas coisas, UPA, todo mundo está abandonado. O objetivo aqui é tentar mudar um pouco desta situação. Na Assembleia será votada a proposta de reajuste salarial do Poder Executivo aos funcionários municipais, bem abaixo do que foi pedido. Desde o final de janeiro nós estamos fazendo assembleias e foi tirado 48 cláusulas sociais e 2 financeiras. Após as assembleias, a Assembleia decidiu que seria o IPCA do período e mais um estudo das perdas de 10,52 do ano passado. E mais R$100 no valor da alimentação. As 48 cláusulas sociais, elas foram durante o período de janeiro, fevereiro e março, acabou-se entrando num pré-acordo. O problema realmente é o financeiro maior. E essa cláusula, a última Assembleia não acatou a contraproposta da administração, que foi apenas o IPCA e R$30, em torno de 10% de reajuste no cartão. Após muita discussão e críticas ao prefeito e ao próprio sindicato, os funcionários presentes aceitaram a proposta de aumento seguindo a inflação e R$30 no Vale Alimentação. Também ficou decidida uma paralisação dos servidores em 28 de abril. Nós vamos ter uma paralisação nacional dia 28 de abril contra a terceirização, reforma da Previdência e reforma trabalhista. E aí foi dada a ideia de também os municipais se incorporarem nessa grande manifestação e ainda esses 3 itens agora contra a proposta que foi apresentada, embora aceita. Durante as negociações também foi criada uma comissão de funcionários para acompanhar o estudo do orçamento de 2018, junto à administração. Voltamos aqui para o estúdio, agora mudando de assunto, vamos falar sobre as novas diretrizes para o ensino fundamental, determinadas aí pelo Ministério da Educação. Comigo o professor Gustavo Paiva, do Claretiano Colégio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Rio Claro Notícias. Eu que agradeço, Paulo. Eu ouvi até um representante do governo falando sobre a questão da padronização dessas diretrizes, inclusive com o objetivo de diminuir, amenizar a diferença de qualidade que existe hoje entre o ensino público e o ensino particular. Quais são as principais mudanças, professor? Bom, Paulo, na nossa última conversa, bem que nós falamos que ia dar muito pano para manga ainda, íamos conversar bastante sobre o assunto. O governo apresenta agora a Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental. Tirou aquela do ensino médio porque está esperando ainda a reforma do ensino médio. O que o governo propõe agora nesse momento? Ele faz a proposta de adiantar a alfabetização das crianças do ensino fundamental para que essas crianças terminem a sua alfabetização no 2º ano. Por que essa padronização? O governo entende que as crianças que estão na escola
pública levam uma certa desvantagem em relação a quem está na escola privada hoje, que acaba sendo alfabetizado antes. Mas é aquela coisa que a gente já discutiu. Tudo vai por região. Algumas regiões alfabetizam no tempo certo, outras não alfabetizam no tempo certo. O que a gente vem falar de novo aqui, base comum precisa existir. O Brasil não tem uma base comum, nunca teve uma base comum. Só para você ter ideia, a Coreia já tem desde a década de 50. Nossa, então sutilmente atrasados. Exatamente. Né? Mas aí, professor, essa questão da base comum é importante, então deu-se um passo à frente, atrasado, mas se avançou. Essa é a conclusão que a gente pode chegar dessa mudança, né? Correto? Correto, o passo foi dado, né? Mas agora, só interrompendo, mas tem que dar toda a estrutura física de qualificação do professor, tudo para que saia do papel, estou correto? Perfeito, Paulo. E agora o que precisa? Tudo isso que você falou, o professor precisa estar formado, precisa ter todas as informações sobre o que vai acontecer. E o que o governo pede? Para que tudo isso seja resolvido em 2 anos. Possível. Praticamente é impossível. A aprovação eles querem que aconteça até o final do ano e daqui 2 anos a implementação. É bem complicado. Mas o passo foi dado. Isso é importante para o povo brasileiro, para as crianças, né, que estão em idade escolar. Isso é muito importante. Você como educador, como professor, aí vem a pergunta do seguinte: a garotada está apta a receber esse processo de alfabetização tão cedo, aí praticamente com 6, 7 anos, tendo que ler e escrever? Claro, né, com iniciação. Sim. Hoje em dia, com a tecnologia, todas as crianças já têm contato com uma forma, né, de escrita muito cedo. Em casa mesmo, a minha pequena já tem essa mobilidade com o aparelho. Então, eles são capazes, sim. Isso aí eles são plenamente capazes de fazer essa alfabetização. Não se corre o risco de pular uma etapa? Não, eu não acredito em pular etapa. O que é necessário mesmo é que ocorra a padronização. Mas como a gente já falou da outra vez, essa padronização ela acontece, mas às vezes sem qualidade. Um estado vai ter condições de fazer, outro estado não vai ter. Então, o que precisa é dar essa qualidade, esse passo aí. Como eu falei, na década de 50 a Coreia já tem essa base que vai sendo alterada ano a ano. Os Estados Unidos, por exemplo, tem também uma base comum, mas lá não deu certo, porque cada estado tem a sua autonomia e os estados interferiram e lá a base comum não deu certo. Espero que a nossa, né, tem que ser otimista, espero que a nossa base comum dê certo. É o que a gente espera. Vamos ver o que vai acontecer. Temos que esperar um pouquinho para ver e tomara que seja uma mudança que seja levada a sério com a infraestrutura necessária para que o professor, dentro de sala de aula, consiga fazer o seu trabalho, o seu papel. Perfeito. Gustavo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Rio Claro Notícias e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Paulo. Bom, a gente vai falar também sobre o Domingo de Ramos. Muita gente saiu às ruas nesse final de semana, ontem, em procissão, com umas celebrações que dão início oficialmente à Semana Santa. As celebrações começaram bem cedo. Reunidos em uma praça, fiéis aguardavam o início da procissão que simboliza a entrada de Jesus em Jerusalém. Filho de Davi. Com cânticos e dando graças, cerca de 200 pessoas participaram desse momento de fé, tão importante para os cristãos. A fé é muito importante na vida da pessoa, né? O que move a pessoa é a fé. Senti uma fé, né? Muito grande em Jesus, né? Jesus passou por tudo que passou e continuou, né, com fé, e que a gente siga o exemplo dele. O dia carregado de significados marca o fim de um tempo de penitência e privação de atividades. Jesus, assim, adentrando em Jerusalém, ele coloca totalmente a sua vida à disposição de Deus para fazer acontecer o mistério do tríduo pascal, que é a paixão, morte e ressurreição.
Para Silene é um momento de reflexão e principalmente de oração. Um símbolo, né, da nossa religião, e a gente tem que participar, porque foi assim há muitos anos atrás e tem que continuar. Após a caminhada de 20 minutos, todos seguiram para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, para o início da missa. Uma tradição de devoção seguida por tantos anos e traz uma mensagem de esperança necessária principalmente nos dias de hoje. Revermos as nossas atitudes, nossa vida e transformar aquilo que é ruim em coisa boa, aquilo que é negativo em positivo, aquilo que é trevas em luz. Depois do intervalo tem muito esporte. O Rio Claro perde outra fora. O Velo vira no finalzinho. E no Felipe Caram, mais de 300 atletas participaram de uma etapa do Paulista de Judô. Tudo isso daqui a pouco no Rio Claro Notícias. Depois de um final de semana com muito calor, vamos ver como é que começa a semana segundona. Confira na previsão do tempo. Depois de um começo de estação com mudança no clima, nos últimos dias o outono está mais com cara de verão mesmo. E assim a semana começa. A massa de umidade que vem lá do Paraná perde força e não consegue avançar sobre São Paulo. Por isso, sol forte e calor no estado todo. Em Rio Claro, pode até chover rápido no fim da tarde. A máxima fica nos 32 graus. Mesma previsão para Ipeúna. Tarde abafada e quente. Mesmo a mínima, não dá muita trégua. Fica nos 19 graus. Em Analândia, onde geralmente é mais fresco por causa da área verde, que cerca ali a cidade, o dia segue quente também. Máxima de 32 graus. Olha, vamos lá, vamos falar de esporte. Sábado foi movimentado aqui no ginásio Felipe Caram. Mais de 300 atletas vieram para encarar o tatame de perto. De origem japonesa, o judô é uma das artes marciais mais conhecidas e praticadas no Brasil. Com tantos adeptos e apaixonados, o ginásio Felipe Caram ficou assim e recebeu vários lutadores que estão em busca de classificação. Com cerca de 300 atletas de todo o estado, o Rio Claro recebeu a segunda fase do Campeonato Paulista de Judô, que contou com 7 rioplarenses classificados. Um ótimo resultado para a cidade. E para aqueles que vencerem aqui, já é meio caminho andado para o nacional. Para apurar o campeão do estado, é feito uma primeira fase, o regional, depois o estadual do interior e depois a final do Paulista. Então, esses atletas que estão participando hoje aqui foram participar em Piracicaba pela primeira fase do regional e agora aqui estão tentando a vaga para a grande final do Campeonato Paulista. Com 16 anos de idade, esses atletas ainda estão na fase de definir as prioridades dentro e fora do tatame. E é entre treinos e competições que eles se divertem e pegam pesado até a conquista de uma medalha. Meu pai e minha mãe sempre tentaram me colocar no futebol, né? E eu nunca gostei muito. E aí o meu primo e a minha mãe me incentivaram para esse lado do judô, essas coisas. É o primeiro campeonato paulista meu que eu participo. Passei na primeira fase em Piracicaba. E aí eu consegui classificar para cá, Rio Claro, né, minha cidade. Só que, por enquanto, eu não ganhei a primeira luta, mas tem a repescagem ainda. E tentar classificar pelo menos no terceiro lugar ainda. É bem legal, assim, porque eu sempre me esforcei bastante. Teve uma época que, lógico, que mãe obriga filho a fazer as coisas. Mas, agora, pra mim, é um estilo de vida, né? O nível da competição de judô, hoje disputado aí, é um nível relativamente grande dentro do estado de São Paulo. Para a Manuele, o judô tem sido uma inspiração desde que foi incentivada pelo irmão a praticar o esporte. Agora espera fazer a diferença no judô. Comecei no judô mais nova, eu comecei a fazer balé, jazz, mas não era muito minha cara, eu era uma criança muito agitada e o judô tem bastante disciplina, então minha mãe colocou já para o meu irmão ter feito. E assim, hoje é melhor do que antigamente, porque hoje a quantidade de menina é muito maior do que antigamente, né? E com o tempo eu fui evoluindo cada vez mais
E hoje estar aqui conseguindo passar para essa fase é uma coisa muito importante para mim. Vamos de Campeonato Paulista, vamos de futebol. O Rio Claro foi a São Paulo e voltou com um gosto amargo da Rua Javari. Quando tudo parecia caminhar para o 0-0, Léo Ribeiro recebeu bom passe e avançou pela grande área. Walter escorregou e não conseguiu parar o adversário, que balançou a rede do goleiro Tomazella aos 42 minutos do segundo tempo. Juventus 1, Rio Claro 0. Apesar do resultado, o Rio Claro se mantém ali no G4, está em terceiro lugar e brigando para ficar entre os 4 que vão à semifinal. O time volta a campo da próxima vez em casa, quarta-feira às 8 horas da noite contra o Taubaté. Já o Velo conseguiu praticamente um milagre na 16ª rodada da Série A2. Atrás do placar e jogando fora de casa, o time virou o jogo no último minuto da partida. Os donos da casa abrem o placar nesse lance de falta. E aí, vai cruzar ou finalizar? Haha, sem pensar 2 vezes, uma bomba. A bola quica, o goleiro fica sem chance, 1-0. Velo busca o empate, Leandro deixa o goleiro de fora, bate fraco, e aí a zaga salva. Gol feito. E quem não faz, toma, né? Na sequência do lance, o contra-ataque é do Batatais. Numa bola rápida, o goleiro não conseguiu segurar e 2-0 no primeiro tempo. Mais 45 minutos de partida, e aí, será que ainda dá? No cruzamento de Garça, Everaldo surge e cabeceia, 2-1. Na bola alta, o Velo consegue garantir a posse. Everaldo tira do goleiro e André Luiz empata. Mas um ponto ainda é pouco. No contra-ataque do Velo, chegou a vez de André Luiz dar assistência. Bola rolada para Flávio Carioca, que bate de primeira. Virada, 3-2 Velo Clube. Quem diria? Que beleza, hein? Com o resultado, o Velo se afastou da zona de rebaixamento, está com 20 pontos e ocupa agora a 12ª colocação na tabela. A próxima partida é na quarta-feira, às 8 horas da noite, também, só que fora de casa, contra o Capivariano. É isso, o Rio Claro Notícias, primeira edição fica por aqui. Mais informações, voltamos às 10 da noite e depois amanhã, ao vivo, 12:30, contando com você. Até lá.